Já ouviu aquela frase de razão e emoção? Tipo, e quando se trata de dinheiro, a gente tem que pensar com a razão e não com a emoção? Então, não funciona basicamente desse jeito. Então, fica aqui comigo que eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. É, já tentou ganhar mais? Você já tentou economizar? Você já fez planilhas? Você é aquela pessoa que fala assim: esse mês eu vou fazer as coisas diferentes. Não vou fazer igual antes, tá? Vou ser diferentão. E o dinheiro vai sumir do mesmo jeito quando chega no final do mês. Eu preciso gerar algo que vai mudar como que você enxerga o dinheiro e a sua relação com o dinheiro. Seu problema financeiro, ele não começa na sua conta bancária. Ele começa aqui, ó. E a neurociência já provou isso. E eu amo essas coisas porque, cara, Deus revela muita coisa na Bíblia antes mesmo da neurociência. Mas tudo bem, vamos focar aqui na neurociência. A neurociência já provou que 90% das suas decisões financeiras são emocionais. Ou seja, você não tem, teoricamente, um problema de dinheiro. Você tem um problema de crença. Enquanto isso não mudar dentro de você, nenhuma planilha, nenhuma renda extra, nenhum curso da Liliane, nem nada do tipo vai ser suficiente. Por quê? Que eu vou te explicar isso e eu peço que você fique até o final para você conseguir identificar exatamente essas crenças que estão dirigindo o seu dinheiro sem que você perceba, e isso acaba tornando a sua vida cada vez mais difícil, né? Vamos dizer dessa forma. Antes disso, já que você ficou até aqui, já curta esse vídeo, já comenta e compartilha, já se inscreva no canal para você não perder nada, porque aqui eu falo muito sobre coisas que vão melhorar a sua vida. Então, conteúdos que tem a ver com negócios, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com você mesmo, tem a ver com comportamentos. Então, é um ótimo canal para você ser inteiro em todas as áreas da sua vida. Basicamente é isso. Tá, mas voltando lá. A gente parou nessa parte que você tem tentado reagir. Você já identificou que tem uma dificuldade aí com a relação com o dinheiro, tem uma dificuldade, sei lá, de se tornar mais próspero, talvez, e você não tá conseguindo lidar com todas essas coisas, porque no final você sempre acaba com o vermelho, ou você ainda tem dívidas, ou você tem algo parecido. E o que eu tô falando pra você, gente, são coisas que eu lutei, e sobre a relação com o dinheiro, isso é algo que não é uma coisa limitada, a gente vai aprendendo muitas coisas. Até hoje eu tô aprendendo muito também relacionado a isso, e eu sou economista, tá? Então, não se sinta mal, assim, né? Se você é do Brasil, a gente não tem, assim, uma educação financeira já desde da base, né? A não ser que seus pais já começaram a ensinar isso pra você desde novinho, mas a maioria das pessoas não tem. Então, é mais complicado. E fica mais complicado ainda quando a gente começa a olhar que o nosso cérebro, entrando aí na neurociência, nossa amiga neuro, nosso cérebro, ele não foi programado para que você pensasse muito no futuro. Isso é cientificamente comprovado o que eu estou falando, tá? Então, basicamente, quando você pensa em coisas, em recompensas, ele não tá pensando muito lá na frente. Então, a gente já tem essa dificuldade de pensar lá na frente. E só um paralelo em relação a isso, quando eu descobri isso, eu fiquei muito doida, porque me veio na hora, como se o Espírito Santo estivesse falando pra mim um versículo que fala para cada dia. Sabe aquele versículo que quando a gente está passando por alguma crise, ele fala muito no nosso coração, que é que Deus ele trabalha, né, com os passarinhos, ele provê todas as coisas, ele vai fazer isso por a gente. E aí fala assim, não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Eu falei assim, mano, isso é neurociência. Porque Deus já programou a gente dessa forma. Então a gente não tá pensando tanto lá na frente, a gente tá pensando no agora. Então o nosso cérebro ele tem um pouco mais de dificuldade de trazer recompensas, se não for recompensas rápidas. Então, quando a gente tem alguma coisa que vai, eu vou dar um exemplo muito simples. Você tá com sobrepeso e você quer emagrecer. E aí você resolveu, sei lá, fazer uma dieta maluca e você conseguiu perder 3 quilos em 3 dias. Você tá quase morrendo, mas enfim, você conseguiu perder 3 quilos em 3 dias. Seu cérebro pensa assim, tô morrendo, mas eu tô vendo o resultado, porque você tá vendo o resultado a curto prazo. Mas aí quando você tá pensando em ter uma reeducação alimentar, ter uma alimentação balanceada, não se privar de tudo, mas assim, ser mais racional com aquilo que você coloca dentro do seu corpo, você não vai ver muito rápido os seus resultados na balança, né? Mesmo que você vai ser mais difícil você perder massa magra, que é a massa boa que a gente precisa ter dentro do nosso corpo, você não vai estar vendo essas nuances tão rapidamente como se você estivesse fazendo uma dieta louca.
Então, às vezes você acaba se desmotivando de fazer algo justamente porque a gente é muito ansioso, né? A gente quer ver as coisas muito rápidos. Então, esse é um dos princípios que faz com que você não preste muita atenção em relação a essa questão do dinheiro. E aí você acaba, talvez, fazendo cursos, coisas, você sabe o que você precisa fazer, você sabe que você precisa cortar alguns gastos ou algo do tipo, mas muitas vezes você não tá conseguindo fazer isso. E aí, tem essa questão do cérebro, né, que não foi feito muito para lidar com o dinheiro, porque ele quer pensar em sobrevivência imediata, ele pensa em comida, ele pensa em abrigo, ele se sente em perigo se você estiver em perigo. Então, o dinheiro ele é um conceito que é bastante recente nessa nossa escala da evolução, né? Por isso que o nosso cérebro ele usa alguns atalhos que a gente chama de viés cognitivos, que frequentemente sabotam nossas decisões financeiras. E aí, uma coisa bem importante, eu não vou fazer muito uma ligação nisso para as pessoas que têm TDAH. A gente já tem, falar a gente, porque eu tenho quase certeza que eu tenho, mas ainda tô esperando o diagnóstico. Mas a gente já tem córtex pré-frontal que já é complicado para as pessoas que não conseguem tomar boas decisões financeiras, né? Tem um cientista, deixa eu olhar aqui o nome dele, Antônio Damasio. Ele descobriu que estudando pacientes com danos no córtex pré-frontal, que pessoas que sem acesso às emoções não conseguem tomar boas decisões financeiras, mesmo tendo inteligência intacta. Isso provou que emoção e razão não são opostos na tomada de decisão. No caso, a emoção é parte essencial do processo. E aí, na prática, o que significa? Né? Que cada decisão financeira que você toma carrega uma emoção por trás. Compra por ansiedade, você vai gastar e começa a sentir culpa. Ou você tá com culpa e aí você vai lá e começa a gastar. Você vai evitar olhar para a conta porque você tá com medo. E o dinheiro, ele é um espelho emocional. Ou seja, eu vi um vídeo, não é daqui, não são de pessoas do nosso país, são de outro país, pessoas que têm bastante dinheiro. E uma das coisas que me chamou a atenção, ela falou justamente isso. Ela falou assim, muitas pessoas não conseguem aumentar o seu faturamento, aumentar a margem de lucros, porque eles têm medo de olhar para a conta. Há um exemplo de quem tem muitos investimentos na carteira. Falou assim, se eu olhar e tá tipo, sei lá, eu perdi milhões de dinheiro. Então, isso a gente precisa saber lidar com o dinheiro. Isso é algo que a gente precisa estar muito bem organizado da gente, pra gente conseguir prosperar, pra gente conseguir ter uma vida melhor. Então, não tem como. Não importa se você hoje tem pouco ou se lá na frente você tem muito dinheiro. Se você não conseguir ter uma relação boa com o dinheiro, as coisas não vão melhorar. Então, o que isso traz pra gente? Um impedimento. Isso de não olhar na conta, gente, é muito real, porque muita gente tem medo. Fala assim, eu não quero ver o tamanho do meu problema, senão eu vou me estressar, eu vou ficar ansioso, vou ter isso, vou ter aquilo. Eu não vou conseguir mesmo resolver isso agora, então eu não vou nem olhar o tanto de dívida que eu tenho. Eu não vou nem ter coragem de chegar num banco e olhar quanto que eu estou te devendo, quanto que eu estou devendo para fulano, fazer todos os cálculos. Porque se você olha, você vai ver que sua conta tá isso aqui. Só que se você deixa de olhar, sua conta vai ficar isso, 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 isso. E isso não é nada inteligente da nossa parte, tá? Então, a gente tem essa questão desse viés de coisas assim, que são muitas coisas relacionadas às emoções. Então, isso anda muito de mão dadas, essa questão das más decisões. E existe também uma outra coisa que são crenças financeiras que vêm desde a nossa infância. Então, um exemplo, tem uma pesquisadora que ela é psicologia financeira, ela identificou o que a gente chama de scripts financeiros. São crenças sobre dinheiro formadas antes dos 7 anos. Provavelmente a gente já ouviu algumas coisas dessas na nossa infância ou em algum momento que você tá, dinheiro é difícil de ganhar, rico é muito ganancioso, eu não sou boa com dinheiro. Talvez você cresceu ouvindo as pessoas falando que não são boas com dinheiro, pessoas que falam que dinheiro não traz felicidade. Então, assim, existem muitas crenças relacionadas a isso, e aí eu até pauso aqui um pouquinho do que eu tô falando, e eu quero que você pare e pense enquanto eu tô falando. Quais são os tipos de crenças que você já ouviu relacionadas ao dinheiro? Talvez que você ter dinheiro, você vai ser uma pessoa ruim. Talvez se você for cristão e você tem dinheiro, que você não vai entrar pro céu. Então, assim, essas crenças financeiras, elas são bem complexas. E isso, sem a gente, inconscientemente, isso molda muito o nosso cérebro. Então, molda muito as nossas decisões e os nossos impulsos. Tem pessoas que têm culpa por ganhar dinheiro. Isso é muita loucura. Mas existem pessoas que têm culpa por ganhar dinheiro. E isso acaba fazendo, talvez você seria uma dessas pessoas e você nem se identifica porque talvez você não tenha tanto dinheiro. Mas talvez você poderia ter muito mais do que você tem hoje se você não tivesse com
essa mentalidade assim mais alinhada, né, que a gente chama sobre isso. Então isso traz muito efeito de estresse, né, muito estresse para o nosso corpo. E aí tem uma pesquisa na Universidade de Princeton que fala que a escassez financeira, mesmo que ela seja percebida, mesmo que ela não seja real, tipo assim, você tem a impressão que você não tem dinheiro nenhum, mesmo que talvez você tenha. Isso reduz a nossa capacidade cognitiva temporariamente. Gente, isso é muito louco. É como se você perdesse 13 pontos de QI. Gente, eu vou repetir isso. A escassez financeira, mesmo que ela seja percebida e não real, ela reduz a nossa capacidade cognitiva temporariamente. É equivalente a você perder 13 pontos de QI. Então, assim, quando você está preocupada com dinheiro, seu cérebro literalmente tem menos capacidade de tomar boas decisões. Isso é um ciclo que a gente chama de estresse financeiro. Então, você está estressada financeiramente, você acaba tomando decisões muito ruins e isso causa mais estresse e você não sai desse ciclo. Então, será que você hoje em dia já está vivendo esse ciclo de estresse financeiro? Isso é muito sério. Então, assim, o que é o insight que você pode tirar disso que eu acabei de falar agora, que nem estava prescrito para mim? Só para vocês entenderem, gente, eu faço o tema e aí eu vou desenvolvendo, eu só coloco alguns pontos principais ou algumas coisas que eu preciso lembrar para falar com vocês na hora, porque eu vou discorrendo assim, eu vou deixando livre. Mas o insight que você pode tirar disso agora é: será que você está vivendo nesse ciclo de estresse financeiro? Será que quando você está em decisões, tá tomando decisões muito ruins? Eu vou dar um exemplo muito louco de uma fase muito ruim que eu estava e eu não estava conseguindo ter renda, vamos dizer assim. E eu estava ficando desesperada. E aí eu pensei, cara, vou arranjar um emprego de qualquer coisa. E isso pode ser inteligente em alguns aspectos. Mas no meu caso, ele não estava sendo. Por quê? Porque o que eu estaria buscando, ele ia acabar com a minha saúde, porque eu tenho eu sinto muitas dores nos meus pés, eu não consigo ficar muito tempo em pé. Ele ia arregaçar minha saúde, eu ia ganhar uma mixaria, eu ia gastar muitas horas do meu dia em algo que não me traria retorno e nem sequer conseguiria ser o básico do básico do básico. Tô falando nível sobrevivência. E isso me impediria de conquistar algo melhor. Por quê? Porque eu não teria tempo para isso, não teria cabeça para isso, não teria mental para isso e talvez eu gastaria muito mais com questão de saúde do que se eu optasse por X coisa. E eu já fui meio que tomando essa decisão e quando eu cheguei muito perto de concluir isso de fato, eu senti que eu tava doida. E aí eu parei e pensei assim, meu Deus, eu não tô colocando Deus diante das minhas decisões. O que é que Deus falou para mim poder fazer? Se eu não ouvir, eu não vou dar passo. Se Deus não falou, eu não vou fazer. Mas a gente precisa buscar alternativas e colocar diante do Senhor. E às vezes tudo que o Senhor espera da gente é a ação. Então não vem colocar Deus coisas que você está sendo preguiçoso ou você não quer fazer as coisas, tá? Você está com preguiça, com vergonha de ganhar dinheiro de alguma outra forma, de ter renda extra ou algo do tipo. Não vem jogar Deus nessa panela, mas você precisa levar as suas questões para Deus. Porque no meu caso, naquela época, estava longe de ser uma decisão inteligente para me tomar. Então, às vezes, você tem muitos vieses e por a gente ser muito de imediatista, talvez você está muito precisando de algo, a gente acaba tomando decisões erradas. E aí eu quero dar uma pausa nisso daqui rapidão para falar com vocês que eu tenho um curso de renda extra com um valor muito baixo, muito simbólico e ele é vitalício. Ou seja, tudo que eu descobri novo hoje em dia que dá pra você fazer, eu vou colocar isso no curso, então não vai ser acrescido nada e daqui a um ano você não vai perder. Por quê? Porque primeiro, minha ideia é que você nem precise disso, né? Mas eu também, se você for começar a me acompanhar, você vai ver que eu vou falar isso mais pra frente, eu sou muito a favor da gente fazer renda extra. Por quê? Porque mesmo se você já tem algum tipo de objetivo na vida, ou talvez você queira pagar contas, se livrar de dívidas, renda extra é uma ótima forma. Uma outra forma seria talvez você estar pensando em ter um negócio próprio. Então você pode juntar dinheiro com renda extra para você investir no seu negócio próprio e juntar para o seu futuro. Então assim, renda extra é muito bom mesmo. Só que lá nesse canal, eu não vou falar só sobre lá nesse é bem cursos, né? Lá nessas ideias de coisas que você precisa fazer, que não são tantas coisas que a gente vê aqui na internet. E aí eu dou sites, eu dou coisas que você pode fazer com renda extra para você ganhar dinheiro. Além disso, eu falo um pouquinho sobre dinheiro, sobre a forma dessa mentalidade que eu tô falando com vocês.
E também eu dou opções de nichos já validados para você empreender. Então não vai ficar só na renda extra. Você pode empreender e fazer isso um negócio seu. Então, ele é bem completo. Vou deixar o link aqui. Se você se interessar, estiver nessa fase da sua vida, compre ele ou dá de presente para alguém que talvez esteja precisando, que vai ser bem legal, tá? E aí não é um valor caro, é barato, você pode dividir e parcelar, sei lá, quantas vezes der pra parcelar, no mínimo. E aí voltando aqui para o assunto, né? São decisões que a gente acaba tomando por conta desse tipo de viés. Bom, uma outra coisa relacionada a isso, a questão da Bíblia, que na Bíblia ela fala que um homem, ele pensa em seu coração, aquilo que o homem pensa em seu coração, assim ele é. E cara, só nessa frase da Bíblia a gente já consegue pegar muitas coisas de diversas vertentes, mas trazendo aqui por esse cenário de dinheiro, aquilo que você pensa, aquilo você acaba se tornando. Olha que pesado que é isso. Então isso já tá na Bíblia há muito tempo. Então é basicamente isso que a neurociência fala pra gente. Se eu tô pensando muito nisso, eu vou acabar tomando más decisões em relação a isso, eu não vou conseguir sair da situação que eu estou. Porque eu só penso nisso. Inclusive, eu já fiz um vídeo, não sei se foi nesse canal ou foi no outro. Mas eu vou postar pra vocês um vídeo que fala muito sobre isso, né? A questão dos nossos pensamentos. E eu trago muito mais base bíblica em relação a isso do que científica. É que eu tô falando um pouquinho mais do científico, mas eu trago base bíblica pra isso. E tá muito alinhado a isso. Então, isso é uma verdade muito grande. Então, comece a identificar se você já tá preso nesses ciclos. Entenda que o problema não é o dinheiro, é o que você pensa e sente sobre ele. Então, uma boa opção de você sair desse ciclo é você quebrar esse ciclo de estresse, né? Identificar se você está nesse ciclo de estresse e está gerando decisões por impulsos ou deixando de fazer coisas. Às vezes é o oposto. Às vezes você é uma pessoa que quer espiritualizar tudo. Nossa, eu não escutei nada do Senhor pra mim entrar em tal porta ou em tal coisa. Então você acaba nem procurando, você acaba não fazendo o seu básico. Gente, uma coisa é séria. Deus não quer que a gente tenha dívidas, tá? A gente tá aqui representando o Senhor como seu único suficiente Salvador. Ele não quer que você seja um endividado. Isso é ruim, isso não é bom. Ele quer que você pague as suas dívidas. Lógico que você vai ser prudente, você não vai fazer coisas ilegais, imorais e nem proibidas, porque isso também não agrada ao Senhor. Então a gente precisa pensar, né? Para de gastar com besteira, para de gastar com coisas da moda e vai gastar com coisas que realmente são importantes pra você. Assim, eu já convivi desde quando era criança com pessoas que andavam sempre na moda, mas não tinham uma verdura dentro de casa pra comer. Eu acho isso ridículo, mas isso acontece. Então, assim, cuida do seu corpo também é templo do espírito. Então, assim, comece a tomar decisões mais sábias. E eu sei que isso é meio difícil. E aí, se você tem um pouco de sofrimento em relação se você tá gastando muita coisa por impulso, porque você tá ansioso, pô, vê por que você tá ansioso e começa a investigar isso, vai fazer terapia, vai no psicólogo, conversa com o Senhor, olha pra sua vida, entenda o que tá causando esses gatilhos e tira esses gatilhos porque eles vão estar te ajudando. Se você tem algum tipo de transtorno ou algo do tipo, ou você tem algum tipo de neurodivergência que faz com que você seja mais propício a ter vícios, a ter gastos, procure ajuda, sabe? Então, assim, existem formas de você sair desse ciclo, mas você precisa muito querer e você precisa identificar que essas coisas estão fazendo com você, né? Então, assim, pra finalizar, né? Então, antes de qualquer planilha, antes de qualquer curso, antes de qualquer estratégia que você for fazer financeira, você precisa se perguntar: o que eu acredito sobre dinheiro? O que você pensa, o que você pensa e como que você pensa sobre ele? E isso que você pensa é o que você vai lidar com ele. Então, se você pensa que você é uma pessoa que nunca vai conseguir ser bem financeiramente, desculpa, mas o seu próprio cérebro não vai te fazer você fazer coisas que seriam bom pra você. Você vai ser uma autossabotadora, né? Então a Bíblia já dizia isso há muito tempo, né? Que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E a ciência demorou séculos pra provar o que já estava escrito na Bíblia. Mas enfim, a gente joga pro nosso lado, né? Vamos ser honestos. Então assim, gente, sua transformação financeira ele não vai começar no banco, tá? Ele vai começar aqui na sua mente. Então você precisa entender que a crença, ela muda muito mais do que aquilo que a gente imagina. A gente pode parecer que é balela, mas não é. Vai mudar a sua mentalidade é o que vai transformar. Na Bíblia, inclusive, fala pra gente não pensar como o mundo pensa, né? Fazer uma transformação na nossa mente. Então, isso, transformando sua mente, você vai mudar seu comportamento. E quando isso muda, o resultado vem junto. E se você hoje está precisando de sair
dessa vida de dívidas, de coisas, eu tô deixando esse curso que eu comentei aqui pra vocês no meio do que eu tava falando. E eu convido vocês a assinarem não, que é só uma vez só que você paga e pronto, e abençoar alguém com isso. E são muitas coisas que você pode fazer com renda extra que talvez você nem imaginava. E eu convido vocês a refletir um pouquinho sobre isso e a colocar nas mãos do Senhor, sabe? Fazer uma oração, perguntar a Deus, pedir o Espírito Santo ajuda para te mostrar coisas que você não tá enxergando. E isso vai já dar um belo ponto de partida para você. E eu convido você a assinar esse canal, a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar pro YouTube achar e entender que esse conteúdo ele é relevante. É isso, pessoal. Um ótimo abraço. Tchau, tchau.